Mas vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui. João Stadler Colombo, né? Já ele vai falar com a gente, economista. Só pra você saber, o pimentão subiu em 12 meses 85%. Você que adora um pimentão. Eu adoro pimentão, a gente fica rotando depois, mas eu gosto. 85%. Meu Deus, já então a gente vai procurar entender algumas coisas, né? Combustível, por que tantas altas? Por que a gente perguntava pro presidente da Alcopar aqui, o Miguel Tranin, por que o etanol acompanha a gasolina? Se é alternativo, se é ecológico, enfim. Ele falou assim, é claro, dentro da experiência dele, mas, bom, para falar um pouco de economia, nós estamos recebendo aqui o João Stadler Colombo, economista, sempre nos atendendo. Muito obrigado mais uma vez, João Adolfo, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Amaro, Flávio, Josué. Estamos aí de novo para ver se mudou alguma coisa nos parâmetros, mas aparentemente, se não tudo igual, um pouco pior, né? Pois é. Tá feio, o Flávio até fez uma pesquisa aqui, João, sobre a alta acumulada em 12 meses. Você pode passar pra gente aí, Flávio, para servir de base? A imprensa soltou hoje aqui, eu tô pegando aqui como base o G1. O pimentão subiu 85,37% nos últimos 12 meses. Você que gosta do pimentão, igual o Josué, que fica rotando depois, já não vai dar pra você comer o pimentão, melhor deixar quieto. O álcool, né? O etanol? O etanol, por incrível que pareça, aí 67%. Tá. O açúcar refinado, Josué, você que gosta de tomar açúcar, 47,82. Uma caipirinha, né? Aí o cara fala, não vou, bom, porque o açúcar tá caro, eu não vou consumir açúcar, que eu vou ser fitness. Para você que é fitness, a batata doce subiu 51% e o frango 29%. Então nem para ser fitness não dá. 42% a gasolina, o óleo diesel 41,34%. A mandioca, Leandro, você que gosta de mandioca, sempre tá falando pra gente aí que não pode ver, 40% subiu. Bem frita, né, Leandro? O filé mignon, o Amaro que só come filé mignon aqui, 38,7%. O que é isso? Transporte por aplicativo, 36%, né? Café moído, 34%, frango em pedaços, 33%, tomate, 31%. Aí você tem o carneiro, o fubá, o açúcar, a energia elétrica residencial, que eu acho o maior roubo que nós temos aqui no estado do Paraná. Subiu 30,27%, o pneu 29%, e aí vai. A picanha que o Josué adora aqui, 28,59%. Não tem escargot aí não, que o doutor... Não, tem um músculo aqui, o João, você vê, o cara é economista, come escargot, né? O negócio, né? Aqui, o lagarto comum, 24%, mas não é o lagarto que você está pensando, porque tem alguns estados aí que estão voltando a comer o lagarto. É a carne de boi mesmo, né? Revestimento de parede, batata inglesa, alcatra contra filé, então tem bastante coisa aqui que subiu. Inclusive, o aluguel de veículos aqui, as pessoas que alugam carro, 19,94%. É claro, para quem é deputado, tem a cota para gastar 12 mil por mês com locação de carro, já não precisa ter problema com isso, não faz mal. Não faz diferença ao mesmo. Não faz diferença, né? Mas para nós faz, né? Queria perguntar para o João o seguinte, ontem nós tivemos aí várias discussões lá em Brasília, tá? Nós temos o governo federal doido para dar aquele Bolsa Família que mudou o nome, que eu esqueci agora, né? Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil. Ao mesmo tempo, o STF barrando o tal do orçamento secreto, né? Para que quem está acompanhando em casa não sabe, tem um orçamento que é fixo para cada deputado, que dá o dinheirinho para o deputado levar para o município, e tem o secreto, que é aquilo que se dá pelo relator, ou seja, o relator conversa com o presidente, meu cara lá, brother lá, um tanto aqui, um tanto ali, é um orçamento igual tem nos estados, que é para o cara fazer campanha na sua base eleitoral. Esse é o fato. Então, brecou isso, aí arrumaram confusão, já teve a segunda votação da PEC dos precatórios, ou seja, o empresário que tem para receber do governo já acendeu uma luz vermelha, né? Igual no carro da gente, quando começa a piscar o painel assim, você fala, vai dar problema, né? O teto sendo furado, e aí? Na parte política, de repente parece que tem até uma inversão. Aqueles que foram eleitos com uma proposta liberal e que respeitariam a austeridade fiscal, está na direção totalmente oposta, né? Justamente furando ali o que seria o teto dos gastos, ou propondo postergar os precatórios, né? É igual quando você tem um devedor e está previsto receber lá tal valor de parcela na tal data, chega no dia, o cara, não, só tem tanto para te dar parcela de uma outra forma para mim, me dá carência, você fica um pouco desconfortável, aquilo ali vai te prejudicar no teu fluxo de caixa. Então, realmente o Estado ou o governo na situação de devedor, para os credores é ruim e mela um pouco ali, frustra as expectativas. E
relação que é mais, Flávio, que você colocou a respeito do aqui, auxílio, né, o auxílio, emergencial. O governo precisa dessa grana, mas do outro lado está puxando. Então, joga para frente, coisa, joga né? para frente alguns compromissos que já estariam assumidos, precatório, né, é a dívida que deveria estar prevista, e daí vamos dar dinheiro pro pessoal aí. Lembrar bem claro que a gente não está metendo a boca no governo federal, só estamos falando que está a mesma coisa. Talvez pior, porque se antes era um Bolsa Família de até 190 e que tinha algumas regras de filho e alguma coisa no contexto familiar, né? Você de repente vem com uma outra forma que mais do que dobra, vamos colocar R$400, mas vai ser para todo mundo igual receber esse valor. É como se bastasse, como o diesel está subindo, vamos conceder também para os caminhoneiros. Então, eu também quero, né? Será que não sobra nada para o empresário, o contador? Isso seria uma necessidade diante do momento pós-pandemia? Torçamos, né, para que seja pós-pandemia mesmo, ou é uma questão social que o governo tem que fazer isso aí? Eu acho que mais que social é maquiagem. Ou é política? É maquiagem, porque eles perceberam lá, naqueles meses onde deram os primeiros auxílios de R$600, que milagrosamente a estatística lá do índice de desigualdade social caiu para um dos menores patamares, não sei de quantas décadas. Então ali foi e logo na sequência já voltou a ficar o pior índice de desigualdade, o coeficiente de Gini lá que mede a questão da disparidade, né? Voltou no pior do que era. Então eu acredito que ali percebeu-se que, olha, deixa a inflação correr, aumenta a arrecadação, diminui a relação dívida-PIB, porque o PIB nominalmente ele vai se elevar por conta do processo inflacionário, mas a dívida a gente vai retendo com a Selic baixa, que foi o que se adotou. E foi feita toda uma maquiagem macro e também agora na questão da disparidade aí. Só que eu acho um pouco incoerente, tendo em vista a recorrente notícias, reportagem a respeito da retomada no mercado de trabalho. Maringá é um exemplo, não posso generalizar, né? Aqui nós estamos num oásis, mas está com 1.200, eu Clarice no grupo que a gente acompanha, mas todo dia coloca lá 1.200, 1.300 vagas, nunca teve tanta oportunidade de emprego. Então, por que a questão do auxílio? Eu acho que justamente para fazer a leitura dos relatórios e tal, aparecer que não, a desigualdade não está tão alta assim, mas é paliativo, né? Você dá dinheiro para o pessoal das classes menores, né? Claro, tem toda uma regra da linha de pobreza, a miséria, então não tem para onde correr. Realmente ficou difícil, porque como vai comprar carne, pimentão, ovo, tudo mais, tudo subiu, né? E subiu mais do que a inflação oficial, porque saiu agora, o PCA já passou dos 10, né? Mas está em 10,67 acumulado dos 12 meses. É a maior alta para o mês de outubro desde 2002, então praticamente 2 décadas, né? Realmente houve uma grande perda de poder de compra entre todos os índices elencados. Aí gasolina subiu 42,72% do último cálculo que eu tinha feito aqui, mas a Petrobras também hoje anuncia mais um aumento, 2,6%. Eu já vi posto na cidade de Maringá que passou os R$7. Então, o que vamos avaliar disso tudo aí? Eu estava falando que o governo que foi eleito para medidas liberais de austeridade, de repente faz uma dessa, aumenta aquilo que mais criticou-se no passado, que era dar o dinheiro sem de repente a contrapartida produtiva do trabalho, e desrespeitar o teto do gasto que veio lá do Michel Temer, né? E de repente vem um Ciro Gomes, que sempre foi da esquerda, apoiando Lula, etc e tal. Ah, não, então se o PDT apoiou furar o teto dos gastos, eu vou revogar a minha candidatura. Eu falei, mas que coisa que é essa, né? Inverteu os papéis, parece. Posso fazer uma pergunta? O cara que está em casa acompanhando aqui ou no carro, ele às vezes não entende muito bem o papo meu, que sou político, e o teu que é economista. Mas tá. O que a gente quer que as pessoas entendam? Eu queria que você explicasse mais ou menos assim. Furar o teto de gasto é igual uma dona de casa que ganha de salário R$2.000 por mês, e ela pode gastar até os 2 contos, porque é o que ela ganha por mês. Aí ela começa a gastar 2,5. Começa a gastar 2.100, sei lá, gasta mais do que ganha. Estourou o limite. Estourou o limite. Ela começa a dever no banco, ela começa a não ter mais crédito na padaria que ela compra. Aí ela faz o quê? Ninguém mais quer vender para aquela mulher, porque sabe que ela está devendo, que ela gasta mais do que ela ganha. E ela não consegue pegar mais grana no banco, porque o juro do banco já está comendo pelas pernas. É mais ou menos assim? Se a gente for fazer um paralelo, não só com a realidade da dona de casa, vou colocar a situação de empresas que eu já vivenciei. A empresa, ela quebra de um dia para a noite, porque ela vem numa situação de ineficiência, né? Ela não tem viabilidade.
porque as receitas não são suficientes para arcar com as despesas. Então ela vai fechando no prejuízo e vai conseguindo ajustar esse déficit através de empréstimos. Ela vai tomando e vai tomando e vai tomando. De repente, uma empresa que está indo nessa direção, que não consegue fazer o ponto de equilíbrio, então ela toma um empréstimo, depois ela paga uma parte, depois ela pega outra. Se atolou, né? O passivo bancário vai aumentando, né? E as despesas financeiras vão na mesma direção. De repente, ela está com tanta dívida, está devendo, sei lá, R$1 milhão, R$2 milhões, e não comporta, não tem mais como fazer frente ao faturamento médio mensal. Chega um dia que ela não tem mais como pagar, porque ela não tem mais aonde recorrer para banco, para agiota, para parente, tudo que tinha de repente já vendeu, não tem mais ativos, todas as alternativas possíveis foram esgotadas. Chega no dia e fala assim, ó, não tem mais dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar conta de luz, as coisas que são dos insumos para ter a atividade funcionando. E fala assim, ó, pessoal, e o orçamento do governo é a mesma coisa, ele não pode gastar mais do que ele tem de um exemplo de receita ali. Como é que o governo ele sempre pode fazer impressão de papel moeda, né? Tem um mecanismo entre os entes ali do Banco Central, Casa da Moeda e o Tesouro Nacional, mas no frigir dos ovos, se ele realmente vê uma situação que, olha, e é o que a gente passou. A inflação está subindo, em partes, não, mas é o mundo todo, João. Alguém vem e me manda um post qualquer lá, tentando lacrar que não é só o Brasil. Pô, compara com o que está acontecendo na África do Sul, no México, no Chile e outros países similares. Mas daí vem com o exemplo da Venezuela e Argentina. É um extremo isso daí. Eu acho assim que, de certa forma, foi pensado mesmo. Deixa correr a inflação, por isso que artificializaram a Selic tão baixa, diminuiu a relação dívida pública. Mas isso foi o governo mesmo que pensou assim? O governo atual, no caso, a equipe econômica dele? Quem que pensou isso? O sistema? Não pode ser uma burrice, né? Talvez tivesse a esperança ou acreditassem que não ia ser tão alta assim, tão expressiva, mas de certa forma, vamos colocar que o emprego, geração de 2.200.000 vagas de trabalho, isso aí é fruto, é reflexo da inflação alta. Você barateia a mão de obra e daí as empresas pegam o histórico aí. Nunca houve tanta contratação com CLT como agora. Ô João, o que tem a ver, se tem a ver alguma coisa, tudo se fala em pandemia. Hoje é claro que ela é mundial. O que tem a ver o que está acontecendo com o mundo hoje, na economia, inflação, Brasil, alta de, como o Flávio citou aqui, de tudo, né? Combustível, com pandemia, tem alguma coisa a ver? É reflexo disso? Ou é essa situação mesmo que você está explicando do governo, algo até previsto? Olha, eu coloco que a pandemia já passou, né? Se pegar ainda Brasil aqui, que morria 4 mil por dia, agora tá 180, tá totalmente controlada depois da vacinação, ou tem quem acha que não foi por isso, é imunidade de rebanho. Daqui a pouco 30 milhões de casos já confirmados, eu fui um que tive, não deu maiores complicações e vai ficando imune mesmo, né? O Brasil tem todas as problemáticas que a gente já colocamos, no caso de questão política, estourar o orçamento, endividamento, etc. A inflação está um pouco além ali do que é a realidade em outros países semelhantes, mas o que eu colocaria? Igual quando a gente fala assim, chegou-se ao fundo do poço. Eu colocaria, às vezes eu falo algumas assim, tem um amigo meu que tira, eu falo assim, você tá parecendo o Ricardo Amorim lá, que fica tentando lacrar que agora vai, ele tá lá desde não sei quando escreveu o livro Depois da Tempestade e não saímos até hoje da chuva, né? Não teve aquela reversão e tal, mas tá tentando adivinhar, profetizar alguma coisa. Eu colocaria que a gente sim chegou no topo do ápice, né? O inverso do fundo do poço é porque do aumento de preços. Veja só, o barril do petróleo ele vinha claramente numa tendência de alta e de repente ele chegou num ponto já superior ao nível patamar anterior de $65 o barril, ele bateu 86, ele já retroagiu para 80. E no gráfico você dá uma verificada ali, fica claro que aquele topo, ele sustentou, ele não conseguiu furar, fazer o que seria um pivô de alta e seguir na sequência. Acho que a coisa, num primeiro momento, vem aquela demanda forte, a OPEP segurando, mas eles vão ter que dar uma flexibilizada e já tem uma articulação mundial pedindo, olha, voltem aí a produzir num patamar de equilíbrio. E o barril do petróleo, então, ele tá andando lateralmente. Ele chegou lá no 86, caiu para 80, agora está 84. Quando você olha no gráfico, dá a impressão que ele já está de lado. Ele veio de uma queda abrupta, depois de uma subida meteórica ali de 38 para 86, e agora ele está de lado. Em contrapartida, qual que é a outra
variável importante para nós? Não é o dólar? E o que aconteceu? Quando veio lá o aumento da Selic, e a Selic estava sempre deixando um juro negativo de -4, podia aumentar, mas a IPCA aumentava também e ficava sempre -4 negativo. E aquilo ali não surtia efeito nenhum na parte do câmbio. Agora, quando vem e eles aceleram, porque estava 0,75, depois 1%, agora 1,5 ponto percentual, já com viés de mais 1,5, chegando de 7,75 para 9,25, isso aí vai ficando muito próximo do IPCA. E eu falei, agora o dólar vai cair. Novamente, esse meu amigo aqui, que às vezes faz um contraponto comigo, falou assim, você está tentando adivinhar, não sei o que, já veio de 5,68 para hoje, estava 5,44, então uma queda de 24 centavos, ou seja, menos 4,2%. Eu acredito que na hora que vir uma Selic lá para os 9,25 e ano que vem deve subir mais ainda, e bater no IPCA ou até superá-lo, eu tenho como expectativa que o dólar volta para 5,10. Isso se não cair para baixo dos 5,10 e tenta bater um equilíbrio nos 4,80. Então, se o barril do petróleo já deixou os sinais ali que não está subindo mais e ficou num patamar lá entre uma banda de 80 a 85, pode até vir falando, nossa, falou uma besteira que chegou a 90, mas eu acho que vai ficar numa coisa meio lateralizada, e o dólar, para mim, a tendência é de queda. Então, se a gasolina é uma resultante de dólar e barril do petróleo, mesmo ele não cedendo, o dólar vai fazer com que a gente atinja esses R$7 o litro da gasolina agora. Mas por que está subindo ainda, João? O governo ele vinha retendo. Ele estava em defasagem. Quem trabalha nesse mercado diz assim, olha, ele tinha que já ter aumentado mais. Eu acredito, apostaria que vai bater esses R$7 e não vai agora para 8, para 9, para 10 aqui em Maringá. É o máximo. A gente chegou num determinado momento que eu acredito que agora estabiliza e não assim muito rápido, mas gradativamente vai voltando à normalidade. Ok. Bom, 1h36, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, eu volto já para a gente finalizar o assunto economia com o Josué também fazendo a sua pergunta em instantes. Transamérica 1h36. Transamérica Maringá, a sua rádio. Onde você estiver. E você? Então já está mais caro, como o João já falou, que viu aí preço de combustível praticamente R$7. Acima né? de R$7. Acima de R$7. Pois é. Então, o que a gente fica, de repente, perguntando é o seguinte: o economista falou que está de lado agora o petróleo, de repente ele tem uma queda, pode ser que tenha uma pequena alta, mas a tendência é ficar de lado, ou de repente se tiver uma queda dentro da política que é ser trabalhada aqui no Brasil, essa política de preços, né, da Petrobras, que ela é mundial, né, de acordo com o petróleo, mas se cai o barril do petróleo, o preço, os postos de combustíveis de Maringá, será que eles vão derrubar também o preço da gasolina? O preço do etanol, que infelizmente ele acompanha a gasolina? Ou na prática isso não vai acontecer? Eu digo Maringá, mas região também. Eu falo Maringá porque nós estamos aqui na cidade Canção. Acontece sim, tanto acontece que quando o barril do petróleo veio lá para os $38, às vezes a gente esquece, mas no ápice ali da pandemia, em se tratando a questão do preço dos combustíveis, aí a gasolina chegou a baixar para R$3,70. Tomara que ela então caia. ele acompanha sim. O posto ele trabalha com uma marcação quase que automática, ele já deixa lá programado no sistema que funciona mais ou menos o seguinte: diesel eles jogam 1,12, tem menos margem, 1,13, gasolina 1,15 e álcool é um pouco mais, 1,17, 1,18. É o formato deles fazerem a marcação. Provavelmente pelo giro e tal que tem ali, porque a gasolina é o que mais sai e diesel nesses postos aqui de urbano, né? Urbano tem pouca coisa, então não tem muita relevância. Josué Endo, pra gente finalizar aqui a participação do João Adolfo. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença do João. Eu que sou amigo dele já tem muitos anos, décadas na verdade, eu sigo o João nas redes. O João é uma pessoa que consegue separar a questão política, né, quando ele fala sobre política, e a questão do trabalho dele, que é a questão econômica. Isso eu acho bem legal, porque nas postagens às vezes você coloca a questão, sua visão econômica, e depois você faz uma postagem política com sua visão política. Isso eu acho bem interessante.
Mas eu queria perguntar basicamente, porque a gente vê uma movimentação política, e às vezes uma movimentação que não faz o menor sentido. Eu concordo com você quando você colocou ali que o governo ele entrou com uma ideia e ele está fazendo outra. Na verdade, eu nunca imaginei que uma Bolsa Família virasse um Auxílio Brasil. Isso não tem o menor cabimento. Meu ponto de vista. Mas, como é aquela coisa, a oposição ganhou. Então, teve que fazer, tem uma questão política, porque ganha voto, angaria voto, véspera de eleição, cada um usa a arma que tem. E eu vejo a oposição dizendo, olha, ao invés de dizer, não, parabéns, conseguiu, é isso que a gente queria. Não, olha, se for para implementar, quero R$600. E que você faça um pouco sobre essa questão de R$600, se já estourou. E falasse, a segunda pergunta nessa pandemia, essas mesmas pessoas, vamos dizer, desse lado, que dizia para trancar tudo, realmente, que depois a gente ia ver a economia. Teve isso. Teve trancamento, empresas fecharam, faliram, a arrecadação foi mínima. E olha, João, aqui eu costumo falar daquilo que eu conheço. Biologia, sei lá, advocacia às vezes, mas economia eu não falo nada, porque eu estou quieto até agora, porque eu realmente não entendo. Na sua opinião, como economista, você acha que o fato de ter trancado tudo, fora a pandemia, porque tem locais onde se trancou menos, locais onde se trancou mais, locais onde se faliram menos empresas, mas teve uma arrecadação bem menor daquilo que se esperava, maior do que a estatística é complicada, né? Porque você fala, não, a arrecadação foi maior que esse mesmo período do ano passado, mas ano passado a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas do que se esperava foi menor. Você acha que essa medida que tomamos nesse enfrentamento à Covid também ajudou nesse quadro que a gente está? E falar a respeito dos R$600 aí da oposição, se 400 já é muito, imagina 600. Josué, volta e meia vem alguém e posta algo assim que, olha, o salário mínimo do Brasil deveria ser de R$5.800 para conseguir fazer frente a tudo aquilo que é previsto como direito do brasileiro, né, que a saúde, educação, etc e tal. Isso é totalmente utópico, né? Então, se o R$400 já nos causa assim um pouco de receio, não vou falar estranheza, mas 600 aí já começa a ir para esse lado aí mais de, olha, eu sou um político defensor dos pobres oprimidos, eu sou Robin Hood e eu queria até te dar mais do que esse governo 400 já é muito, né? Já é bastante para um padrão Brasil. Veja bem, a minha mulher está para se formar em fisioterapia. E no trabalho de conclusão, lá ela fazendo algum tipo de pesquisa, ela falou assim, nossa, mas como é que funciona nos Estados Unidos? Lá não tem tipo um SUS? Eu falei, lá não tem, lá é tudo privado. Ué, mas se a pessoa não tem dinheiro e daí precisa e acontece alguma coisa ou tem um câncer, e eu falei, ela tem que ter, primeiro que eles já ganham mais, então eles que façam uma reserva ali, tenham ativos e daí tem casos de famílias que eu já conversei com um amigo, o Cleverson, que estava até esse fim de semana, ele mora lá em Miami, falou, cara, tem casos assim de que alguém da família tem câncer, perde tudo que tinha com tratamento e tal. Então, realmente, aí você vê, o Brasil tem isso, né? Então, já tem muita coisa que o governo proporciona, inclusive a própria aposentadoria antes, que o pessoal podia aposentar com 55 anos, coisa tá totalmente desalinhada. E vem alguém da oposição e falava assim, tem que preservar os direitos, não sei o quê. Não dá. Como que minha avó morreu aqui esse ano, infelizmente teve Covid, 93 anos de idade, imagina se aposentar com 50 anos, ficar 43 anos recebendo aposentadoria. Aqui tem a aposentadoria que você conta o período rural e a pessoa não contribuiu, então a pessoa que está trabalhando hoje, por exemplo, eu contribuo com a Previdência, eu estou pagando a aposentadoria de quem não contribuiu e estava no meio rural, como se fosse um incentivo a você permanecer no meio. Então, Josué, é só pegar o direito, um dos principais assim, benefícios de você ser MEI e recolhe 50 por mês. Exatamente. Você se acidentou, a mulher ficou grávida, ou você completou lá os 65 anos, no caso do homem, vai ter um salário mínimo. Você acha que faz frente você pagar R$50 e ter esse direito? Então o Brasil, de certa forma, como Estado, ele é benevolente, sim, ele dá, não nas melhores condições, mas tem um sistema. Tem mais benefícios que o outro lá fora, que é de primeiro mundo, né? Às vezes tem uns detalhezinhos, né? Quem paga abaixo de 20%,
ele tem um benefício, mas daí não se aposenta por tempo de contribuição mais. Aí esse período é só computado para se aposentar por idade. Tem umas coisinhas, mas... Sim, e vai ser o mínimo também. Sim, o mínimo. Mas Sim. mesmo assim, eu concordo com você que sim, o Brasil... Numa realidade nossa de muitos informais, etc, e tal, o pessoal trabalhando por conta própria, os autônomos, imagina aquele da construção civil e tal. Então eu acho assim, sabe o que eu acho mais interessante nas medidas do governo, assim, né? Essa aqui a gente vê com muita ressalva e vai poder ficar refletindo e discutindo, avaliando por muito tempo, mas de repente vem ali uma ação, vamos elevar o teto pro que seria o Minha Casa Minha Vida, agora é programa Casa Verde e Amarela. Então Maringá, que era de 190, veio para 209, começa a incorporar mais imóveis, mas uma mudança interessante é que antes só casas, imóveis com 6 meses de habite-se. Então quando você tinha aquele mercado paralelo de usado, você não conseguia, né, contemplar uma taxa mais interessante. E daí vem o governo com uma aparentemente proposta que parece ser até da esquerda, do PT, fala assim, o lucro que deu na Caixa Econômica, nós vamos reverter tudo em menores taxas, mesmo que a Selic hoje já está a caminho de 9,25 e deve passar dos 10, nós vamos manter juros mais em conta, etc. Já tem o programa para o primeiro imóvel do Casa Verde e Amarela, mas até para usado, essa semana eu estava vendo uma simulação lá para um cliente, 6,5%. Então, esse tipo de ação que mexe diretamente a algo que vai trazer retorno em termos de atividade econômica, que é a construção civil, para mim, muito mais interessante simplesmente dar dinheiro na mão dos outros e falar, gasta o que quiser, pode até ser com cachaça, entendeu? Ok, faltando 5 minutos para as 2. Bom, a gente está com o tempo já quase finalizando o programa. Eu quero agradecer, João, sua contribuição aqui, falando como economista, analisando as situações que nós colocamos na mesa. Muito obrigado mais uma vez. Numa próxima oportunidade, a gente trará outras questões aqui para você tentar explicar para a gente e para os nossos ouvintes, para a gente procurar entender, né, tentar entender o que acontece com a economia do nosso país nesse momento. Obrigado, viu, João? Eu agradeço aí o convite, sempre à disposição.